começando. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um. Somos Mais Que Um nessa nova temporada, na segunda temporada, nossa nova casa. Nós estamos fazendo alguns formatos diferentes. E eu tenho trazido há algum tempo já mais de uma pessoa. No início era só uma pessoa, mas agora eu tenho trazido mais de uma pessoa, exatamente para a gente poder discutir temas que podem ter vários pontos de vista diferentes. E nesse episódio eu vou trazer duas pessoas que já estiveram aqui anteriormente, né? Nós já tivemos aqui com a Jéssica Romero e a Roberta Ghirardelli, ambas jornalistas, e hoje nós vamos falar de um tema mais específico dentro do jornalismo, na verdade da comunicação, né? Comunicação organizacional. Ribeirão Preto está recebendo a AgriShow, o maior evento do agronegócio no Brasil, um evento já de décadas, né? Muito consolidado. E tem uma dicotomia aí que é o seguinte: a gente fala que o agro é o grande motor da economia brasileira, a gente fala que o agro é pop, que o agro está presente no nosso cotidiano, mas as pessoas têm uma percepção diferente do agro. O que a gente vê das pessoas falando, o agro destrói o meio ambiente, o agro ele concentra riqueza, isso e aquilo outro. E eu sei que vocês, né, a Jéssica já esteve aqui anteriormente com a Cria e Conta, a sua empresa, Roberto está com você como parceira nesse projeto do agronegócio, e vocês estão trabalhando fortemente aí na AgriShow com isso. Então, eu queria ouvir de vocês, né, sobre isso. Por que essa comunicação do agronegócio, apesar de toda a importância econômica do agronegócio, por que ela não é tão boa? Por que as pessoas têm uma percepção errada do agro? Boa pergunta. Quem começa? Quem começa? Vou soltar essa pergunta e sair correndo agora. Milhões, Bom, vou começar, você complementa, Roberto. Eu acho que essa percepção negativa que muitas pessoas têm, ela também não é à toa. Eu acho que tem problemas de narrativa, de um distanciamento, enfim, de várias questões aí que não dá nem para aprofundar, né? Acho que são assuntos muito profundos, mas não é à toa. São problemas que o setor tem que enfrentar, tem que encarar em relação à comunicação mesmo. Mas existe um distanciamento, né, que a gente estava comentando aqui, um distanciamento de entender como que no nosso dia a dia a gente está em contato com o agro e o que é o agro, na verdade. Quando a gente fala o agro, eu acho que vem uma imagem muito de boi, soja, né, e vai muito além disso, né. O Brasil é um país, assim, uma potência agrícola muito grande, é uma potência agrícola, principalmente porque nós somos uma potência hídrica, né, a gente tem, além disso, a gente tem Amazônia, tem Pantanal, então acho que existe um falso dilema não é possível ter desenvolvimento econômico sem desmatar. Sim. Sendo que a gente é Na verdade, nós temos vários ambientes geográficos diferentes, né? Meio ambientes diferentes, riquíssimos, com muita água, como você falou. Uhum. E você sabe que isso é uma coisa que no início, quando eu cheguei em Ribeirão Preto, eu falava assim, eu não entendi. Eu falava, como é que um lugar quente desse, fazer esse calor absurdo, pode ser um negócio tão forte de água. Uhum. Mas, na verdade, nós estamos aqui em cima de um grande recurso hídrico, né? Que é o hídrico, que é o... Como é que chama? O aquífero Guarani, que na verdade, justifica você plantar algo que depende tanto de água, que é a cana, né? Uhum. Exatamente por causa disso. E você falou uma coisa interessante que eu queria que vocês vão estar na AgriShow agora. E isso que você falou é importante. A gente olha para o agro e acha que agro é plantação. Ou Isso. E, na verdade, existe uma indústria gigante em volta do agro, porque tudo aquilo que foi plantado tem que ser transformado em alimento, em produtos, em uma série de coisas. É uma cadeia, É uma né? cadeia. Vai falar, é um ecossistema. E isso que eu queria que vocês explicassem um pouco. O agro está inserido no nosso dia a dia, seja na roupa, seja no alimento, seja no calçado, objetos. Uhum. Tá? E é um setor um dos principais da economia brasileira, que representa aí 24% do PIB brasileiro, 50% do que produz é exportado. Que é importantíssimo para o PIB, porque é um dinheiro que entra, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem um grande potencial, seja no café, soja, enfim. E esse distanciamento entre o setor e a sociedade é desse entendimento. E aí entra a comunicação, que a Jéssica falou
falou e bem posicionado, a questão da narrativa. Né? Então, hoje se faz comunicação dentro do agro, não deixa de fazer. Mas será que a empresa, a indústria, o produtor, ele se posiciona da melhor forma para ele entender o que pode gerar valor a ele e ao produto, não só em si ao produto que ele faz, mas sim a importância e a relevância que o agro tem dentro do Brasil e fora do país, né? É interessante observar o seguinte, que, lógico, muitas indústrias que têm o agro na sua base são indústrias de produtos. Ela vai vender, por exemplo, o arroz, o feijão, a soja, ela vai ter a marca própria dela, como, por exemplo, nós temos empresas muito grandes aqui no Brasil de agropecuária, de pecuária, na verdade, que têm as suas marcas de carne, suas marcas de... E elas trabalham muito bem essa marca do produto lá na ponta, né? Mas eu acho que há um entendimento aí como um leigo no assunto da grande sociedade do que é efetivamente essa cadeia do agro. O que é esse agro? E aí é o que a gente até brinca assim, o que tem da porteira para dentro e da porteira para fora. Então, o produtor ele faz muito bem. E a gente, assim, eu trabalhando aí há mais de 10 anos no setor agro com a comunicação, né? A gente entende que tem expertise ali, mas necessita explorar mais a tecnificação, a gestão, o processo. E a comunicação entra ali, ela está inserida em todo esse contexto. Tá? E aí entra a questão é um setor muito tecnificado, que vem com inovação. E aí, como isso você transmite à sociedade? E aí a AgriShow, a gente pegando o gancho da AgriShow, a AgriShow ela é puramente tecnologia e inovação. Sim. E é importante até pedir para a Jéssica também, porque senão, né, a gente vai ter que se dividir aqui. Com certeza. Ribeirão Preto ainda tem uma característica que ela é um centro tecnológico, de inovação tecnológica para o agro, né? Quando a gente pega o Superapark, quando a gente pega a Dabi, eles são centros de inovação tecnológica voltadas para o agro. Nós temos muita tecnologia de agro aqui. Sim, não, aqui acho que é uma região muito estratégica, por isso até que a feira acontece aqui. Sim. Mas pegando esse gancho que a Roberta falou, né, recentemente a gente teve uma pesquisadora, vou puxar aqui um pouco a Embrapa, né, que é um exemplo de... Global. É um case de sucesso global. Assim, brasileiro, que tem pesquisas incríveis. Recentemente uma pesquisadora da Embrapa ganhou um prêmio internacional, Mariângela Hungria, acho que se chama. Ganhou um prêmio internacional por conta de uma pesquisa com defensivos biológicos, né? Então, assim, acho que o Brasil... As pessoas não sabem dessas coisas, né? Não sabem qual é o papel da Embrapa. A Embrapa ela é reconhecida globalmente como... Sim. Né? Sim, então, assim, tem muitas coisas incríveis acontecendo, tem muita inovação acontecendo, e eu acho que isso não aparece na comunicação das marcas. Eu costumo dizer que a comunicação do agronegócio, ela é meio ensimesmada, né? Ela é muito... para quem já é da comunidade. Então, por isso que fica muito distante das outras pessoas. Será que o brasileiro conhece todo esse potencial do país, da pesquisa brasileira, né? Porque a gente está na ponta da transição energética, tanta coisa legal acontecendo e isso ainda... Vou te dar um exemplo prático disso, né? Eu pesquiso no meu doutorado em inovação, eu pesquiso isso muito fortemente, sabia já que Ribeirão Preto era um polo de inovação, por causa do Superapark, por causa de outros polos dentro da USP de inovação, né? Mas quando eu fui conhecer o Dabi, né, é que eu vi, caramba, como tem inovação do agronegócio. Eu não sabia que tinha tanta coisa, tanta tecnologia no agronegócio. E eu que trabalho com inovação, né, que pesquiso isso. Sim, e tem um ponto também que eu gostaria de compartilhar aqui, que assim, existem alguns paradigmas, tipo, do impacto que o agro tem em questão de sustentabilidade. Então, às vezes se cria uma visão distorcida porque não se faz uma comunicação correta para o público correto e da forma correta, né? Então, eu trabalhei em uma empresa do setor farmacêutico, então, vocês injetam hormônio no frango para o frango crescer. Não é isso, é uma nutrição adequada. Então, existe essa preocupação de como que você vai levar isso até o público final que consome, para que você possa gerar a responsabilidade, né, proporcionar uma responsabilidade adequada para a empresa, para a indústria, enfim.
que o consumidor, a sociedade, ela esteja mais confiante e apto a saber qual é o processo adequado e correto. Vocês que são jornalistas, aí eu vou fazer uma pequena crítica a respeito disso. Eu acho que isso vem muito de como a grande mídia vende o agronegócio. Então, vamos dar um exemplo muito simples aqui. Lógico, há o desmatamento, principalmente na Amazônia. Isso é uma realidade. Não vamos ser desonestos aqui e falar que isso não é uma realidade. É uma realidade. Mas grande parte do agro brasileiro, ele está em regiões de cerrado, principalmente no centro-oeste, que não era mata. Aquilo ali era na verdade, uma vegetação muito propícia, simplesmente era mato, não era mata. Então, não é um impacto ambiental, muito pelo contrário. Quando você coloca ali as plantações, na verdade, você está gerando muito mais benefício para o ambiente naquele local. Lógico, tem as legislações que você tem que cumprir, você tem que manter os cursos d'água, uma quantidade X de mata original. Tudo bem, você tem, e o agronegócio cumpre essas coisas. É que nós temos um espaço gigantesco para plantar. Mas o que se vende na grande mídia é sempre, está crescendo por causa do desmatamento, está crescendo por causa do... E não é uma verdade absoluta, concorda? Existem nuances nisso. Sim. Acho que em todos os assuntos e setores existem muitas nuances que escapam mesmo à comunicação do dia a dia, né? Eu acho que esse é um pouco o nosso papel no jornalismo, na comunicação das marcas, é de traduzir isso, de levar essas nuances e principalmente de não educar o público, mas acho que de trazer essa consciência. Do processo, que a comunicação também é importante, não é só para o consumidor, ela começa no interno, dentro da empresa. Qual é a visão que o colaborador dessas empresas tem, será? Nossa. Porque às vezes quem está dentro de casa também não tem noção do impacto do trabalho, Então acho que começa lá dentro de casa e vai até esses parceiros, Quem está no campo, quem está o consumidor final. E tem muitos que você falou, essa comunicação, ela é muito para o próprio mercado, ela não se abre para a sociedade. Então, assim, vocês vão estar lá, depois eu queria que vocês falassem um pouco sobre a atuação de vocês junto à AgriShow. Vai ter lá, provavelmente, a indústria de maquinário agrícola falando com o agricultor. Vai ter a indústria defensiva agrícola falando com o agricultor. Mas o agricultor falando com a usina. Mas você não fala com a sociedade. Você fala só dentro do próprio mercado. Eu acho que isso está sendo uma tendência. Está criando-se essa oportunidade. Eu vejo que está mais aberto a ter essa proximidade. Mas aí entra um ponto que é o que a gente busca, que é o nosso objetivo, nessa parceria, é de como fazer isso de uma forma estratégica, com o propósito adequado e com um conteúdo de qualidade. Sim. Então, no sentido, para gerar de fato uma reputação e que aquela informação ela seja adequada, coerente a cada público. Então, acho que esse é o nosso propósito. Acho que aí a gente anda um passo atrás, sai um pouco do agro e fala da comunicação organizacional como um todo. A gente vinha, durante muitas décadas, durante séculos, mais décadas, vamos falar de décadas, a comunicação empresarial sempre era eu vendendo meu produto para o consumidor. E uma das coisas que a internet e as redes sociais trouxeram foi aquilo que era um monólogo, só a empresa falava, virou um diálogo, porque o consumidor fala, ele reclama, E muitas empresas não aprenderam isso até hoje, apesar de ter 30 anos de internet, 20 anos de rede social, Sim. As empresas querem continuar se comunicando da mesma forma que elas comunicavam antes. Você falou uma coisa, Jéssica, importantíssima, que é a questão da comunicação interna. Não vou generalizar, não vou dizer que sejam todas as empresas, mas são raras as empresas que têm uma preocupação com comunicar para o seu colaborador o que a empresa faz, quais os impactos que ela traz para a sociedade, E isso é importantíssimo até para o engajamento desses colaboradores. Sem dúvida, para o engajamento e também para essa... Até porque você falou hoje, a internet celular está na mão de todo mundo e não só o consumidor, às vezes a própria pessoa que trabalha também produz conteúdo, também Sim. grava o dia a dia, quando Sim, a gente vê aí nas redes sociais, Enfim, a gente não tem mais controle sobre o que as pessoas
falam, Sim, né? E aí é super importante, né? Que essas pessoas estejam com um discurso alinhado, estejam conscientes e saibam também, né? Não seja só um apertador de parafuso. Qual é o impacto do meu trabalho, né? Qual é o nível de responsabilidade do meu trabalho lá fora e tudo mais? É essencial para gerar esse pertencimento, esse engajamento, né? Então, é um cuidado com a comunicação que realmente acho que o mercado ainda está aprendendo, sim, né? Perfeito. Eu vejo, né, assim, só para continuar esse assunto, da minha atuação com o RH, vamos falar de RH. Tem uma característica do RH de Ribeirão Preto, da região, e não é uma crítica a Ribeirão, nem as empresas que estão aqui, mas isso é uma grande realidade do Brasil e aqui a gente percebe isso. Eu estou na Associação Brasileira de RH e a gente discute muito isso lá. Muitos dos RHs aqui não são estratégicos ainda. Então, eles não entendem que a comunicação com a sua equipe, com o seu colaborador, também faz parte da estratégia da empresa, né? E eu sei que vocês duas trabalham muito com essa questão da comunicação interna e eu queria explorar isso um pouco antes da gente voltar lá para o agro. Quais são as ferramentas que uma empresa pode usar para falar com o seu colaborador, criando né, esse conhecimento? Não é convencer ele de nada, é criar conhecimento, né? Sim, acho que ferramentas têm N possibilidades, né? Mas acho que um ponto que eu gostaria de destacar é como essa comunicação vai ser feita. Porque você pode ter a melhor ferramenta, o melhor conteúdo, mas se você não trabalha uma narrativa adequada para aquele público, isso não vai ser uma comunicação eficiente. Então, antigamente se fazia assim, tinha aquele hábito de fazer a mesma comunicação, o mesmo comunicado, que seja no mural, que seja via intranet ou aplicativo, porque hoje existem N aplicativos que você pode chegar mais próximo, porque o colaborador ele usa diariamente o celular, né? De torná-lo em uma ação de engajamento, de endomarketing. E aí, antes fazia assim, uma comunicação única para todos os públicos, seja ali na operacional, executivo, gestão, enfim, chão de fábrica ou administrativo, e se perdia. Falava assim, poxa, mas ele não entendeu o que eu estou falando? Não foi passada a mensagem corretamente? Na realidade, a forma com que foi feita. E aí se está se criando essa percepção e entendeu-se dessa necessidade. Eu acho que isso aí tem a ver um pouco com, voltando no que a gente estava falando do agro, é um erro conceitual sobre comunicação. Vocês são comunicadoras, você sabe. Não é o que eu falo que o outro entende, né? O que eu falo é o que eu, a partir do meu ponto de vista, acho que a pessoa vai entender. O que a outra pessoa do outro lado vai entender depende do contexto dela, da formação dela, das experiências de vida dela, da cultura dela e tudo mais. E eu acho que esse é um grande problema, voltando lá para o agro, dessa comunicação do agro. Talvez a comunicação das empresas do agro ainda esteja voltada para falar o que a gente faz, mas sem entender como que o outro compreende isso. Então, por exemplo, quando eu falo que tem tecnologia no agro, o que eu, como público, vou entender o que é tecnologia no agro? O que é essa planta? É uma semente diferente? Não, eu tenho que explicar o que é, né? Sim. Eu acho que há um desentendimento. Você falou no negócio do frango, é uma verdade isso. O que a gente ouve aqui na ponta é o seguinte: esses frangos tudo tem hormônio. Sim. Eu acho que, pensando um pouco na vivência da AgriShow do ano passado, né, você falou sobre ferramentas. Uma coisa que eu percebi diferente de outras edições e que eu acho que a cada ano vem melhorando um pouco vários estantes. Por exemplo, a gente tem a iniciativa que é o AgriShow para Elas, que é um espaço só para as mulheres, que tem essa perspectiva da mulher no agronegócio, né? Tem muitas marcas fazendo, como a gente está aqui, estúdios de podcast dentro do stand, onde aquela transmissão acontece ao vivo para dentro da empresa e para fora também nos canais da marca. Tem empresas que contratam influenciadores ou comunicadores, muitos jornalistas também, para ficar ali reportando o que acontece na feira. Então, é muito rico o universo da comunicação. Acho que o setor precisa se apropriar, porque tem muitas maneiras de simplificar essa linguagem. Acho que a comunicação ela ficou muito com a internet, com a facilidade, né? Você grava aqui no celular hoje, faz, e às vezes a pessoa que está gravando no celular, ela tem muito mais impacto do que uma TV formal. Abriu muitas possibilidades, mas aí entra numa coisa que a Roberta falou antes,
que é o seguinte, tá? Mas o que eu estou falando? Porque hoje o consumidor de informação, da comunicação, ele não quer ser convencido de nada assim, me vende um negócio lindo, maravilhoso. Eu quero saber a verdade, me conta aí. Por isso que eu acho que surgem tanto essas histórias de esses fake news, essas coisas, porque as pessoas têm uma tendência a querer entender de uma forma simplificada, sem todas as informações possíveis, e aí acaba virando uma confusão. E é um papel da empresa também comunicar bem nesse sentido. Sim, e hoje, por conta da tecnologia, das redes sociais, está tudo muito mais próximo. Sim. Então, o produtor, o empresário do setor agro, ele consegue, né, a empresa ela consegue falar diretamente com o público ali, independentemente qual seja. E aí que entra, que é o que a gente tenta, que tem hoje o nosso objetivo, é de tornar essa comunicação mais adequada, mais estratégica, para que de fato gere um propósito, né, que esteja alinhado ao propósito daquela empresa, daquela marca, e que gere de fato uma reputação, que gere valor. Sim. Então, como a gente até fala, né, quando a gente pensou no projeto, não é algo apenas para a AgriShow, é algo que possa perpetuar. Sim, sim. A AgriShow é um momento, né? É um momento, que ali momento você tem uma oportunidade, a vitrine, então as empresas, as marcas, as empresas vão lá e investem em estrutura, porque realmente a maioria tem maquinário, ali tem o objetivo de fazer negócio também. Sim, né? não, é o objetivo central. Né? Mas eu vejo assim, eu queria pegar uma experiência que eu tive algum tempo atrás. Eu fui em uma palestra ali na Biblioteca Sinhá Junqueira e estava lá um presidente de uma associação dos plantadores de cana aqui na região, não lembro de qual delas, mas é um usineiro bastante conhecido, um sobrenome bastante conhecido aqui. E ele, engraçado, ele estava falando isso, né? Ele estava falando, olha, a cidade de Ribeirão foi construída a partir do trabalho da plantação da cana, ela foi construída do café também. Hoje a economia das cidades depende muito profundamente das usinas, porque não é só o que ela produz, é tudo que ela compra, tudo que ela faz o dinheiro circular, as pessoas que recebem o salário, essa coisa. Mas mesmo aqui na nossa cidade, as usinas são vistas de uma forma negativa. Como que eu comunico isso? E aí entra o que vocês estavam falando, que é um pouco do trabalho que a CRI Conta faz, que a gente conversou lá atrás, que é o seguinte: qual é o discurso que eu, como empresa, como profissional, qual é o discurso? O que a pessoa quer ouvir de mim? Né? Porque não é o que eu quero falar para ela, é o que a pessoa quer ouvir de mim. Como que eu construo essa credibilidade? Né? Isso é uma coisa que eu estou discutindo bastante no meu projeto aqui. Eu vou usar um exemplo de um cliente que a Informa, que eles têm um blog, né? Às vezes a gente acha que está fora de moda, mas eles têm é uma espécie de blog, né? Um espaço ali, que é um portal, que é o AgriShow Digital, onde a gente produz matérias de diversos temas. Qual que é a coisa sobre a cultura do mês, a cultura da temporada, entrevistas. A gente fez recentemente sobre a NR1 no campo, né? Então tem vários assuntos ali num formato jornalístico mesmo. E todo mês tem também um e-book. Aí, por exemplo, esse e-book, aí a gente precisa, né, mapear o público, entender as necessidades do público, entender quais os temas mais buscados. Então tem todo um trabalho com um SEO também, né, entender o que o público busca, como ele busca essa informação. Às vezes tem essa distância, né, de como a empresa acha que está sendo buscada e como o público busca. E aí faz esses e-books, esses materiais ricos para a pessoa acessar. Então são temas assim diversos. Tem, por exemplo, como fazer a sucessão familiar em empresas do agronegócio, que é um tema que você domina. Gente, também. esse tema é importantíssimo. Então, assim, é um trabalho realmente de entender quais as necessidades do público, e entender quais materiais e conteúdos e qual é a narrativa que eu vou pautar a partir dali. É muito o que você disse, né? O que o público quer saber, o que o público precisa saber para se aproximar desse universo, e não a história que eu quero contar. E isso é interessante, porque eu acho que é a grande questão da comunicação atual, e vocês trabalham com isso há alguns anos, vocês sentem isso na pele, que é assim, hoje, às vezes você faz toda uma produção, um negócio super bem produzido, jornalístico, com pesquisa, com aquilo outro, e aí tem a pessoa que está dentro do carro dela, filmando com o celular, com um microfone ruim, às vezes falando algo que nem é tão correto assim, mas ela gera credibilidade.
porque a conquista da credibilidade hoje nas redes sociais é algo complexo. As empresas, às vezes, têm uma dificuldade muito grande de criar credibilidade, né? Às vezes tem que usar, como você falou, o influenciador, né? O influenciador tem esse papel, às vezes. Sim, hoje, como a Jéssica exemplificou, existem muitos influenciadores e assim, defendem pontos bem interessantes. Por exemplo, a mulher no agro. Tinha todo esse paradigma, né? Esse pré-conceito também do papel da mulher dentro do agronegócio. E um ponto que, assim, complementando o que você disse, Fabiano, a comunicação ela é muito importante para essas empresas do setor, que é um setor que necessita de ter transparência, é muito questionado e tem a questão de gestão de crise também. Sim, então aí você entra na reputação. Aquela empresa que não se comunicam para ela. E aí pode ser que se comunicam de formas... E crise hoje de reputação é uma coisa que pode acontecer assim, né? E o ASG no agro, ele não é algo porque está na moda. Não, é de extrema relevância. Para você exportar para alguns países hoje, se você não tem tudo existe isso. toda a criticidade, tecnificação, enfim. Então, é necessário que você tenha uma comunicação transparente, adequada, para que você evite aí um problema, não uma crise, digamos. Agora eu queria perguntar do trabalho de vocês, né? Eu conheço, já entrevistei vocês duas, entrevistei a Jéssica, ela veio para falar do CRI Conta, e aí a gente falava muito do profissional, né? Naquele trabalho que você faz no LinkedIn, depois a gente precisa conversar. E você também falando de comunicação, principalmente do endomarketing, a gente falou bastante quando você veio. Tá, mas o que vocês estão fazendo neste mercado? Qual que é a atuação de vocês na AgriShow e agora no mercado? Sim, vou contar uma curiosidade. Eu e a Roberta nos conhecemos presencialmente no seu evento, né? Vocês eram amigas, né? Não, uma amiga em comum, né, apresentou. Mas eu já tinha ouvido falar dela, já tinha visto o episódio e tal. Então o evento já valeu a pena, porque o evento era para isso. Era o objetivo, para criar gerar um relacionamento. Já valeu a pena. Exato. E aí, conversando, a gente entendeu essa leitura que a gente tinha, né, muito parecida, assim, da comunicação para o setor, e pensamos esse projeto específico para começar na AgriShow, mas está só começando. É importante falar, quando a gente fala reputação de marca, né, gera credibilidade de marca, a gente vive num mundo imediatista, mas não é algo que se constrói em 3 meses, 6 meses, um ano. Marca se destrói em um minuto, mas construir leva um tempo do cara. Leva um tempo, leva trabalho, leva investimento de dinheiro, energia, né, pensamento, criticidade. Então a gente vem muito com essa proposta de trazer um trabalho de construção para as marcas, que começa na AgriShow com a cobertura ao vivo. A gente tem uma parceira também, que é a Thay, @ThayCria, aí já deixamos, que ela é videomaker, enfim, publicitária, já trabalha com cobertura de eventos, já fez trabalhos em outras edições da feira. E aí a Roberta se junta e a gente faz esse trio que une criatividade, pensamento estratégico, né, pensando como aproveitar o investimento que as empresas já fazem para participar da feira, para maximizar. Então a gente gera conteúdo durante e pós. Porque depois, vamos imaginar aqui, né, a jornada do cliente que passa pelo stand. Vai lá, conhece, conversa com o vendedor, nem sempre o negócio fechado. Não, a grande maioria do negócio é fechado depois. A gente sabe, feira tem essa característica. Sim, então como que a comunicação pode apoiar essa construção de relacionamento com essa pessoa que passa pela feira? Então, como que eu retomo esse relacionamento depois? Eu posso ofertar um material rico, eu posso mandar uma apresentação? E como que eu registro a minha participação na feira sem também só aquele caráter de agenda? Estivemos lá. Né? Então, estivemos lá e mostramos o quê? Fizemos o quê? Qual foi o nosso time? Qual que é a tendência, a novidade que a gente está trazendo para a feira? Então, esse olhar bem amplo para a participação. Entender como que a gente maximiza mesmo esse investimento alto que as empresas fazem para distribuir esse conteúdo em diferentes canais, depois da feira, enfim, realmente com esse olhar de construção de longo prazo. Você sabe que interessante que você falou, porque não vou falar da AgriShow especificamente, mas eu já vi em outras feiras de outros setores empresas que fazem investimentos enormes, porque fazer um stand não é barato. Sim. Né? Você tem que comprar o espaço, tem que fazer o stand, você desloca pessoas, você fica ali
2, 3, 4 dias com aquelas pessoas à disposição, e paga hotel, e paga isso, e paga aquilo, um tanto de coisa. E não faz um negócio, por quê? Primeiro que ela não se comunica direito lá dentro, e segundo que ela não gera uma conexão para depois. Às vezes ela faz aquela história assim, faz aqui, ó, se você fizer a fichinha aqui, eu te dou um bombom. E depois não faz nada com aquilo também. Então, esse investimento, na verdade, faz parte desse investimento maior, né? E a feira começa agora a semana. Segunda-feira. Né? Vocês vão estar lá o dia inteiro. Sexta-feira, exatamente. 5 dias ali em loco para acompanhar, não só para a gente produzir conteúdo, entender, mas também se aprofundar ali no setor, entender as novidades e como a gente, com as nossas expertises, podemos contribuir ainda mais no setor do agro. Né? Então, é uma feira de grande potencial, que ali você tem não só maquinário, mas tem outros tipos de instituições, associações, centros de pesquisa, e ter essa oportunidade de, por meio da comunicação, buscar informações e tentar de alguma forma mais estratégica, ter um alinhamento de narrativa adequado para o público adequado, para a gente o que eu vejo assim, aí vamos voltar de novo, sair de novo do agro e voltar para a comunicação. Hoje, as empresas estão tendo uma dificuldade muito grande em criar relevância naquele seu conteúdo, porque não cabe mais só a propaganda. Só a propaganda, o cliente olha e fala, né? Por que eu vou comprar isso? A gente vê os influenciadores. O influenciador, hoje, né? A gente tem uma perda de credibilidade deles também, principalmente desses gigantes aí, que é só problema, né? Desinfluenciador. Mas a gente sabe que existe um nicho de pequenos e médios influenciadores, que são aqueles... que eu gosto do influenciador especialista, é o cara que sabe do que está falando. Eu acho que eu já dei esse exemplo para você na época, na área de lubrificantes, onde eu dou consultoria, várias indústrias tentam até hoje produzir conteúdo, mas o cara mais seguido no Brasil é um mecânico aqui de Franca, que começou a fazer conteúdo, chama de olho no óleo, o perfil dele, que ele começou, vou trocar o óleo aqui do carro. E criou uma credibilidade absurda, porque ele fala a verdade, ele mostra as coisas do jeito que são. Ele vive o dia a dia. Ele vive o dia a dia, e gerar essa credibilidade é muito complexo. Você sabe que, assim, no meio aí você falou, quando eu pensei aqui nos estúdios, também foi um pouco por causa disso, porque eu falei, gente, tem tanta empresa que quer criar um podcast, ou quer fazer um conteúdo, uma entrevista, ou um conteúdo mais profundo, e às vezes não tem espaço, não tem as pessoas para fazer isso. Mas eu ainda vejo que e aí eu acho que a empresa de vocês entra um pouco nesse nicho, que é assim, ou você tem a empresa que não sabe fazer a comunicação, ou você tem aquelas agências, e não estou desmerecendo, é um trabalho muito bem feito, a agência de marketing digital que está preocupado com quantas visualizações você vai ter, você tem que fazer a trend do dia, porque se você tiver a trend, tudo bem, é o papel deles, né? Eles são uma agência de marketing. Mas que não está construindo uma coisa de longo prazo. Acho que vocês entram muito... A reputação, exatamente. Acho que vocês entram um pouco aí. Né? Até me veio aqui na cabeça uma frase, que eu tenho uma cliente que é da publicidade, e ela fala, o dado serve à criatividade e não o contrário. Porque aconteceu uma coisa, acho que no mercado de marketing nos últimos anos, que é esse vício em métrica, esse vício em o dado, e a gente cria a partir do dado, quando o ciclo deveria ser o contrário. A gente cria e depois metrifica, porque é importante, medir performance e tudo mais, mas a gente não pode ficar refém. Né? É a trend, o dado, o que está bombando nesse momento, né? Isso nem faz sentido para todas as empresas. Eu acho que quando você pega esses grandes influenciadores, é só isso. Ele está te vendendo exposição, sem engajamento qualificado nenhum. Né? Quando a gente entra na questão da reputação, ela tem uma marca, ela tem um posicionamento, um propósito. Será que aquela trend faz sentido? Não, eu fico vendo umas coisas... Será? E assim, a questão do que você falou muito bem, foi muito bem colocado, a questão do influenciador, né? Às vezes a marca, eu preciso ter um influenciador, eu preciso comunicar, porque a pessoa tem tantos mil seguidores, etc e tal. Mas se ela não tem uma conexão com o seu propósito, com os seus valores... E assim, hoje,
Pela proximidade, né, por meio da comunicação, as empresas, o empresário, o produtor, enfim, está mais próximo à sociedade, né, por meio das tecnologias. Se você não passa uma experiência adequada, se você não proporciona um conhecimento, não cria uma percepção original e de valor, Sim. você não está se posicionando, a sua reputação não está sendo bem trabalhada. Vou te dar um exemplo muito legal que eu ouvi aqui, porque eu sempre ouço histórias, né? Há algumas semanas veio uma pessoa aqui, a Luísa, ela é diretora de marketing de uma indústria de produtos para piscina, Montreal Piscinas. E ela falou assim, quando ela entrou, né, no marketing, ela foi fazer uma pesquisa sobre como as pessoas percebiam a marca, e ela percebeu o seguinte, o pessoal achava que era loja de piscina, ligava para saber se tinha pé de pato. E ela falou, não, peraí, gente, é uma indústria química de produtos para piscina. Como é que eu explico isso para as pessoas, né? Eu tenho que explicar que eu não sou a loja que vende pé de pato e boia, eu sou uma indústria que vende para lojas. E aí ela, né, desenvolveu toda uma comunicação para isso. E aí ela estava dando esse exemplo do influenciador. Ela falou assim, não adianta eu pegar uma influenciadora que vai mostrar ela pulando na piscina e falar que eu uso os produtos Montreal. Ela tem hoje uma parceria com um influenciador que é um limpador de piscina. E a pessoa tem 1 milhão de seguidores limpando piscina, porque é aquele ASMR, né? Que as pessoas ficam vendo. Só que qual é a diferença? É uma pessoa que tem credibilidade, ela faz esse trabalho. Ela mostra o vídeo dele, é ele limpando a piscina. Olha, eu estou usando esse produto aqui, porque esse produto aqui é bom, porque olha como é que a piscina ficou. Então, essa conexão não pode ser o influenciador pelo influenciador. É o influenciador que tem a conexão com aquilo que a marca está falando, né? Sim. E aí acho que tem uma etapa, né, pra gente pensar tudo isso e gerar um bom resultado, antes de tomar essa decisão, vou contratar um influenciador, não vou, qual influenciador, que é essencial que às vezes nessa cultura também da pressa e de responder a resultados e a performance se perde, que é o planejamento, Exato. que é o momento de sentar na mesa, todo mundo junto e discutir, entender de forma crítica o que a gente quer no longo prazo, Perfeito. não só no curto. É aí que a gente vai realmente entender se aquela marca precisa de influenciador, Sim. se sim, qual é o influenciador, porque às vezes tem também o EGC, né, que é o Employee Generate Content, você pode trazer o influenciador de dentro da empresa. Sim. Será que não tem ali Tem alguém? um valor do caramba, né? Então é preciso planejar, isso também é uma coisa que se perde nesse contexto. Não, eu entendo exatamente o que você está falando, porque se você olhar naquela mesinha ali, tem um tanto de papelzinho amarelo, porque assim, está acontecendo isso comigo hoje com o podcast. Eu comecei o podcast para fazer network e tudo mais. Só que quando a gente veio aqui para o estúdio e tudo ficou maior, eu falei, agora eu preciso parar, sentar, entender o que é isso aqui agora. Tanto que eu dei até uma desacelerada nas entrevistas, porque eu falei assim, deixa eu diminuir a quantidade de entrevistas, porque eu quero reposicionar quem eu quero ter aqui dentro. Qual o discurso? Com quem que eu estou falando? Quem é o meu público-alvo? Como é que eu vou vender isso aqui? Então, a gente está exatamente nesse momento. Às vezes você precisa parar, aquele rapaz estava acontecendo agora, é isso. Se parar, pôr tudo no papel e falar qual é a comunicação, quem é o público-alvo, com o que eu vou falar, qual é o objetivo disso. E eu vejo, é uma pressa absurda. Não, eu preciso de 5 posts. E eu já recebi pessoas aqui, prestadores de serviço, por exemplo, de agências. Não, eu te entrego, eu não quero saber quantos posts você me entrega, eu quero saber qual é o conteúdo, né? O que é, qual a estratégia, o que nós vamos fazer. E esse foi o nosso propósito, a gente se unir, cada uma com a sua expertise, a Thay, Jéssica e eu, para que a gente possa, de fato, entregar ao nosso cliente não apenas o conteúdo em si, mas sim uma visão mais analítica, mais estruturada, que faça sentido, que tenha um planejamento, que seja muito bem executado, mas que seja uma entrega que de fato vá gerar valor a ele, para a marca dele, para como ele vai ser visto e criar, ou fortalecer, ou criar a sua, tentar de alguma forma potencializar a sua reputação mediante a público, mas também na sociedade. Sim. Esse é o nosso propósito. Deixa eu voltar no negócio do agronegócio, porque você, quando estava falando antes ali do público, né, que está na AgriShow, você falou de uma coisa que às vezes passa desapercebida e que é muito grande, muito importante, que são as associações.
A gente tem aqui as cooperativas, que são gigantescas, né? E na nossa região nós temos pelo menos 3 ou 4 grandes cooperativas que são gigantes, mas também tem as associações de produtores, associações de fabricantes. Né? E muitas vezes essas associações, eu percebo isso, aquilo que você falou lá no início, a comunicação delas é muito para elas e para os seus associados, né? E a gente não fala com o público para entender o que essa associação faz, o que essa cooperativa faz, qual é o sentido disso aqui, né? E vocês têm um trabalho feito junto a essas associações também? Como que é essa relação? As associações estão abertas a isso também? Acho que é o que vamos descobrir, né? Mas isso, com certeza, é um objetivo, é um potencial. Sim, porque é um público gigante, porque quando você fala com um, você está falando com 500 ali dentro, né? A depender da associação. E aí eu acho que vou jogar a bola para a Jéssica agora nesse sentido, porque assim, quando se fala em associações, né, tem muito conteúdos técnicos. Técnico, exatamente. Perfeito. E aí, a Jéssica, por meio da Cria e Conta, ela traz essa possibilidade de você traduzir isso, levar de uma forma mais simples, mais clara para o público, para a questão de posicionamento. Vou te dar um exemplo prático que nós estamos vivendo. Eu faço parte da diretoria da BRH. Tudo bem, é outro negócio completamente diferente, mas eu faço parte lá da BRH. O que você falou é verdade. A BRH ela sempre produziu conteúdos técnicos. Então, ela está lá o tempo todo falando do mercado de recursos humanos, do mercado de trabalho, de competências específicas. Nós tomamos a decisão, e está sendo feito aqui, de criar um podcast da BRH aqui dentro para falar o quê? Falar com o público amplo. Por exemplo, o primeiro episódio que nós fizemos foi sobre a escala 5x2. Então, nós não falamos sobre... para a empresa, nós falamos assim, você que está trabalhando, sabe o que é a escala 5x2? Você que está na sua empresa e que está discutindo a escala 5x2, dá para implementar ou não? É esse conteúdo que fala com a sociedade, mostrando qual é o papel da associação para a sociedade, não só para os seus associados. Sim, eu acho que quando fala associação, realmente é muito distante das pessoas, é uma coisa muito nichada, né, de quem está ali no setor, né, no mercado da associação. Mas lá na AgriShow mesmo tem vários espaços onde tem palestras e atividades o dia todo. Não é uma associação, né, outro tipo de organização, mas o Sebrae, por exemplo, é um exemplo que eu sou fã, é um case, porque eles tentam muito essa aproximação. Eu lembro que no ano passado eles trouxeram pequenos produtores junto ali com o técnico do Sebrae, que dá a consultoria, que aí já era, né, uma pessoa com formação, doutorado, técnico, mediando o debate, eles explicando o que eles estavam fazendo. E aí os produtores que estavam de passagem ali pela AgriShow estavam lá também. E aí junto tinha o pesquisador que está desenvolvendo uma pesquisa que se conecta com aquilo ali. Então eu acho que é diversificar as vozes das pessoas que falam pela associação também, né? Porque tem muito é muito centrado às vezes na figura do porta-voz, mas que outras pessoas que aí é uma comunicação muito institucional, né? Isso. Meninas, vou abrir agora para vocês falarem, né, o que vocês quiserem, vender o peixe um pouquinho, porque assim, o objetivo dessa nossa conversa aqui foi, nesse novo modelo, né, de entrevista que eu tenho feito, ainda com alguns problemas técnicos, o meu som hoje não está tão bom, mas a gente está ajustando aqui. A ideia é exatamente disso, trazer pessoas diferentes para que a gente possa ter essa discussão. A mesa cabe até mais, dá para aumentar a mesa, a gente pôr mais gente aqui, porque eu acho que tem vivências diferentes, né? Vocês duas vieram, falaram das suas experiências, mas acho que agora, pelo que eu entendi, tem a Cria Conta, tem o projeto de vocês e tem o trabalho de vocês individual, então vou deixar vocês venderem o peixe de vocês aí agora. Tá, a Roberta foi muito boa nisso hoje, tá? Ela explicou muito bem o trabalho. Mas eu acho que é nesse tom aqui de conversa que a gente quer falar com as empresas, com as pessoas, com as associações, com todo mundo. Que a comunicação realmente, eu acho que é um gargalo não só das empresas, né? A gente viu no último relatório, que me lembrei disso agora, do Fórum Econômico Mundial, que é uma skill que as empresas estão com muita dificuldade de encontrar. Pessoas que conseguem se comunicar bem. Sim, e o mesmo vale para as empresas, né? Nesse mundo hiperconectado que a gente vive, com diversas possibilidades, com muitas vozes falando ao mesmo tempo. Como que a gente evita o ruído e faz essa mensagem chegar com clareza? Eu acho que é muito esse o nosso papel nesse projeto, então a gente fica super aberta e disponível para as empresas que quiserem entender melhor as possibilidades.
acho que é importante falar também, não é um trabalho escalável produzido em massa, é personalizado, né? O que a gente está falando é realmente... Cliente, daquela empresa, que é uma coisa hoje que... e aí agora eu vou vender o meu peixe. Isso. Quando a gente montou o estúdio aqui, a gente ficou nessa discussão, assim, tá, é só estúdio, é só alugo estúdio, mas aí eu pensei um passo atrás, e por que aqui chama agência Bespoke? Bespoke, eu até expliquei num vídeo alguns dias atrás, Bespoke é na alfaiataria a roupa feita sob medida, né? E o objetivo nosso, o meu objetivo não é a comunicação empresarial, é conteúdos educacionais, que é uma coisa que eu atuo. Então, um dos objetivos aqui dos estúdios, a gente aluga os estúdios e tudo mais, mas um dos objetivos da agência Bespoke é fazer conteúdo educacional. Então, você é um professor, você, né, um palestrante, uma pessoa, um executivo que tem um conteúdo e quer transformar isso em um curso, a gente faz todo o processo para você, desde de escrever a ementa do curso, gravar, editar, tal coisa. Esse é o objetivo da Bespoke. E nós escolhemos esse nome Bespoke por causa disso, para dizer, não é algo feito para todo mundo. É feito para você. Qual é o seu curso? Qual o seu público? Qual o seu conteúdo? Qual a sua história? Porque hoje a gente tem muita coisa massificada, né? Que tudo igual. Sim. É a história do será? Ou aquela agora que é assim, como é que é? Isso aqui é do meu pai, se você quiser. Nossa. Não, mas é isso mesmo. Não é comunicar por comunicar. Exato, é ter o entendimento. E aí, como somos especialistas, né, somos jornalistas e a gente tem como a missão ter uma comunicação clara, eficiente, esse é o nosso propósito desse projeto. Então, é entender as dores, entender as oportunidades, entender a forma mais adequada de se comunicar para que evite ruídos, gere reputação, valor àquela marca e que tenha satisfação do outro lado, entendimento e satisfação, para que gere negócio. Esse é o objetivo. Ninguém está fazendo isso porque é bonitinho, a gente quer ganhar dinheiro. Bom, pessoal, foi um papo muito legal aqui com a Jéssica e com a Roberta, que já vieram aqui antes, eu já conhecia. Fiquei muito feliz com a história que vocês se conheceram no evento, porque era o objetivo do evento. Eu falo que se a gente fez conexões, e não é a primeira pessoa que me fala isso, então eu fico feliz. O Dimas, não sei se vocês conhecem, o Dimas da Dimasec, veio falar isso para mim, conheci tal pessoa, estou fazendo negócio aqui. E lá por causa do evento, então isso é muito rico, eu gosto muito disso. E falar de comunicação, que é algo tão importante, a gente está dentro desse contexto, né? E depois eu tenho que contar minhas histórias para vocês. Então, pessoal, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, a entrevista vai estar completa no nosso YouTube, no nosso Spotify, mas principalmente vão ter muitos cortes dessa entrevista, porque o objetivo aqui é tirar bastante corte dessa entrevista. Vai estar tanto nas minhas redes sociais do podcast, quanto nas redes sociais da Cri Conta, da Jéssica e da Roberta. Então, esse conteúdo vai circular para caramba. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de nos seguir e até o nosso próximo encontro.